Oi, boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês novamente para darmos continuidade no nosso Evangelho no Lar. A nossa leitura de hoje é o início do capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Faremos a leitura do item 1 até o item 4, que fala sobre a piedade filial. Piedade filial. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestarei falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Honrai ao vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. A piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e mãe, e que têm tanto mais mérito como seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a este mandamento. Honrar a seu pai e sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É sobretudo com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem-se esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável, felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem servidores dos filhos jovens e fortes. Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes? Seus passos para lhe proporcionar que os filhos devem o que tinham necessidade? Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, será punido pela ingratidão e pelo abandono, será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência em que suportará que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fossem assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo aos inimigos. Quanto essa obrigação é maior com relação aos pais? Todos os preceitos de Jesus
concernentes ao próximo e dizer-lhe que todo procedimento repreensível em face de estranhos o é ainda mais em face dos parentes. E o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Deus disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Por quê? Pois promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste. A explicação está nas palavras que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus à época em que foram ditas. Elas não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura. E como a crianças, lhe dá em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam, então, no deserto. A terra de Deus lhes dará era a terra prometida. O objetivo de suas aspirações, eles não desejavam nada além disso. E Deus lhe disse que viveriam nela longo tempo, quer dizer, que a possuiriam por muito tempo, se observassem seus mandamentos. Mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro. Iniciá-los na vida espiritual em lhes dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele e não na terra, que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Também quando os chama à observação do mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Mas não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Tem um ponto aqui muito, muito interessante, né? Quando fala que a espiritualidade, Deus, Jesus, estão sempre, né, colocando esse ponto: amai-vos uns aos outros, fazer a caridade, amar ao próximo. E se, né, já é da nossa obrigação amar e respeitar ao nosso próximo, quem dirá aqueles que nos deram a oportunidade de estarmos aqui reencarnados? Por mais difícil, porque existem situações muito difíceis entre pais e filhos, por mais difícil que essa situação seja, por mais que um pai e uma mãe não tenham sido realmente pai e mãe para aquele filho, ele fez algo inestimável, que foi nos dar a oportunidade de reencarnar aqui. Só por isso, o nosso sentimento de gratidão ele tem que estar ali. Porque ele nos deu uma oportunidade única de estarmos aqui recomeçando, de estarmos aqui aprendendo ainda mais, crescendo, evoluindo, reconstruindo o nosso caminho, refazendo os nossos passos, consertando os nossos erros. E isso não tem preço. Então, por mais que um pai e uma mãe muitas vezes não cumpram com aquilo que nós esperamos deles, porque tem muitas vezes os filhos se decepcionam com os pais porque os pais não fizeram e não foram aquilo que eles esperavam, sem levar em consideração que esse pai e essa mãe foram o melhor que eles puderam ser naquele momento, moralmente falando, espiritualmente falando, emocionalmente falando, economicamente falando. Então, muitas vezes os filhos se decepcionam pelos pais e os pais com os filhos pelas expectativas. Mas não devemos olhar por este ângulo. Devemos olhar nessa questão da paternidade, né, da maternidade, com os olhos de gratidão pela oportunidade que nós temos de estar aqui novamente. Então, os nossos pais têm que ser honrados, indiferente de quem eles sejam. Obviamente que não estamos generalizando, né? Toda regra tem a sua exceção. É um pai, uma mãe violenta, que coloca em risco a vida do filho, não tem que ter esse convívio, né? Tem que existir esse distanciamento pelo seu próprio bem-estar.
Mas, se possível, na velhice, assistir a essas pessoas, nem que seja somente financeiramente, também seria bom. Apesar de que muitas vezes ter que vencer, né, situações muito difíceis até chegar a este ponto, até cumprir essas expectativas, mas seria aí o cenário ideal. Só que a gente sabe que nem sempre é assim que essas coisas funcionam, não é mesmo? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui novamente. Fiquem todos com Deus. Até mais tarde.